sofrendo. O sofrimento. Graças e paz, Tony. A paz, Tony. Graças e paz, Robinho. Graças e paz, Gisele. A paz, Gisele, que Deus te abençoe. Você, seu filhote, teu esposo, tudo de bom. O Yara, Azaf. A paz, Robson. A paz, Yara. A paz, Isabelle. A paz, Azaf. Essa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o Deus, tu é a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto, furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. A paz, Monique. Paz, Monique. A paz, Gabi. A paz, Douglas. A paz, Tamires. A paz, irmã Marlene. A paz, Vinícius. Santo exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. A paz, Daniele. Saudades, Daniele. Deus abençoe sua família. A paz, Cristina. A paz de Zé Carlos. Deus abençoe a todos. Paz, Daniele, Cristina, José Carlos, irmã Marlene, Monique, Tamires. Graça e paz, irmão. A paz, irmã Margot. A paz, irmã Margot. Lá na frente, A paz, irmã Rosa. a paz, irmã Rosa. Força que você tem. Não tem gigante forte, nem granito de leão. Não tem fornalha frente, terremoto, furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu amor. O céu inteiro prospera o teu favor. Santo exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. A paz, irmã Euclésia. Deus abençoe. A paz, irmã Euclésia. Desculpa, irmã. É irmã Idicleia. Deus abençoe. Amém? Amém. Nós queríamos começar a nossa live, né? Como já viemos falando, né? Alguns dias. Na realidade, nós estamos no mês de novembro, o mês que está voltado para Novembro Azul, né? Nós não devemos esquecer que é um mês que a qual as pessoas se colocaram, né? No caso, para poder até mesmo estar atento em relação a câncer, né? Mês passado foi Outubro Rosa, foi voltado mais para as mulheres, e esse mês Novembro Azul, que é voltado mais para os homens.
Irmãos que estão ao meu alcance, né? Amigos também, não deixe de se cuidar, irmão. Entenda um negócio. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. E Deus nos deu para que nós venhamos cuidar. E cuidar. Que lá na frente, quando chegarmos naquele grande dia, Ele irá nos perguntar se nós cuidamos ou não cuidamos da forma com que Ele queria que cuidássemos. Amém? Amém. Para nós começarmos, né? Pai. A paz do Senhor, Elisa, Endel, Mimi, né? Thaísa, Deus abençoe vocês. Para dar seguimento, né, à nossa live, vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Amém. Senhor, meu Pai, estou aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, estar me perdoando, Pai querido, das coisas que eu falei, o Senhor não se agradou. Das coisas que eu fiz, Pai querido, o Senhor não se agradou. Pai querido, que o Senhor possa estar me perdoando agora, neste momento, Pai querido. Toma minha vida, toma a vida dos meus irmãos que estão confessando a Ti neste momento, Pai. Pai querido, venha dar um culto abençoado, Pai querido. Pai querido, venha nos livrar, Pai, de todo mal, Pai querido. A fúria do inimigo é grande, Senhor Jesus, sabemos. Mas, Pai querido, sabemos que só o Senhor é grande, Pai. Diante de todas as nossas dificuldades, Pai querido. São pequeninas coisas, Pai. Então, Pai querido, que o Senhor venha abençoar, Pai querido, a minha vida, a vida dos meus irmãos, cada família aqui representada, cada irmão, Pai, que está se doando neste momento, Pai querido, cada irmão que está dizimando, Pai querido, o seu tempo para ouvir da palavra do Senhor. Pai querido, seja com o nosso pastor, Pai. Cega do inimigo, Pai querido. Não deixa que o inimigo venha enxergá-lo, Pai querido. Pai querido, que ele possa continuar fazendo a Tua vontade e não querer dele, Pai. Que sabemos, Pai, que nós morremos para o mundo, Pai, e vivemos para Ti. Só a Ti, Senhor Jesus. Porque sabemos, Pai querido, que sem Ti, Pai, nada somos, Pai querido. Muito obrigado por o Senhor aceitá-lo, Pai querido, aceitarmos, Senhor Jesus, com todos os nossos defeitos, Pai querido. Venha dar, Pai, essa palavra abençoada, que Ele venha falar aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que o Senhor mandou, Pai querido. Que não façamos nada, Pai querido, que nós queremos, e sim sempre a Sua vontade, Pai querido. Porque sabemos, Pai querido, que o Senhor quer sempre o melhor para nós, Pai querido. Porque quando o Senhor transborda a Sua bênção, Pai querido, é inagualável, Pai querido. É tão transbordante, Pai querido, que não conseguimos, Pai, agarrar tudo, Pai querido. Que possamos, Pai, sempre estar, sempre diante de Ti, sempre perguntando a Ti se é a Sua vontade e o Seu querer, Pai querido. Venha, Pai querido, falar conosco, Pai, nessa live, Pai querido. Que a gente venha sair daqui transformado. Que o Espírito Santo possa tocar em cada um, Pai querido. Que o Espírito Santo, Pai, comova, Senhor, o coração de cada filho aqui que está escutando a Tua palavra, Pai querido. Muito obrigada por tudo. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria estar lendo aqui com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Levítico. Levítico 1, do 1 ao 3. Levítico 1, do 1 ao 3. Levítico 1, do 1 ao 3. Amém? Que diz assim: Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação, e trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Amém? Amém. Eu já venho falando, né, em algumas pregações no mês de novembro, no mês de novembro, que comecei com Abraão, né, das promessas de Deus na vida de Abraão. Falei sobre Isaac,
das promessas de Deus na vida de Abraão, que alcançaram a vida de Isaac. Falei de Jacó, das promessas de Deus na vida de Abraão, que alcançou Isaac, que alcançou Jacó, né? E já falei também sobre José, das promessas de Deus na vida de Jacó, que alcançou José. E eu queria, nessa noite desse dia, estar falando sobre um homem que a qual Deus também teve promessa com ele. Esse homem se chama Moisés. Eu estou nessa palavra que a qual vou trazer nessa noite. Nós vamos sair um pouco dessa linha, até mesmo de Abraão, Isaac e Jacó, né? E José também fazia parte também da linhagem da família. E quero falar agora sobre Moisés. A palavra de Deus nos mostra que num período de 430 anos aproximadamente, o povo que a qual José levou para o Egito, no período que a qual ele era governador ali do Egito, nesse período Deus abençoou tremendamente a vida de José, e José pôde trazer a família dele e outros povos mais para o Egito, para ser alimentado. Nesse período, vários países ali próximos, ao redor, estavam passando por uma grande necessidade, até mesmo quando José era governador, e José conseguiu até mesmo suprir as necessidades, né, daquelas pessoas que a qual foram ali para o Egito, pessoas que a qual era parente dele, pessoas que a qual era conhecido dele. Nesse período, o povo conviveu em torno de 430 anos, né? A grande tribulação do povo ali no Egito começou com os 70 últimos anos dos 430, né? Até antes eles tinham uma vida tranquila, mas ao chegar, né, aproximadamente 470 anos antes dele ser liberto, através de Deus usar Moisés, eles começaram a sofrer grande perseguição. A história nos mostra que o povo tinha que trabalhar de dia, de noite, fazendo tijolos. No começo o povo tinha palha, até mesmo que Faraó dava, né, para que eles viessem usar essa palha para poder até mesmo acender os fogos, né, os fogões de lenha, para poder aquecer, né, no caso, e até mesmo aquecer o barro, para que o tijolo chegasse no ponto certo. E Faraó começou a ter alguns problemas, porque Deus enviou Moisés para libertar o povo. Essa história é muito conhecida, eu acredito que muitos sabem. Nesse período tivemos várias e várias pragas, chegando até mesmo a última praga, né, ser em relação à morte dos primogênitos. Mas eu quero falar com você sobre algo de especial que Deus fez com Moisés. Deus chama Moisés para uma grande obra. Deus foi específico com Moisés. Deus foi direto com Moisés. Deus sabe quem ele vai chamar. Irmão, se Deus chamar algum dos irmãos que a qual está ouvindo a minha voz para uma obra, entenda que ele vai te capacitar. Deus chama Moisés para uma grande obra. Deus fala com Moisés: Moisés, eu escolhi para libertar o povo. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, nós podemos entender que Deus está apontando ali para a cruz do Calvário, que um dia iria vir Jesus para poder libertar a humanidade. Deus, quando chama Moisés, foi algo específico para libertar o povo hebreu, que estava passando por momentos difíceis, momentos até mesmo de dor, e Deus levanta Moisés
para poder ir libertar o povo. A palavra de Deus nos mostra que Moisés ele teve várias alternativas para poder falar com Deus, que ele não tinha condições nenhuma para poder libertar o povo. Em alguns momentos, Moisés chega até mesmo a perguntar a Deus se Faraó perguntasse a ele a mando de quem ele tinha vindo, e Deus responde para Moisés, fala assim, olha, a mando do grande eu sou. A mando do grande eu sou, fala para Faraó. Quando Moisés realmente, até mesmo sem vontade, começa até mesmo a pensar e até mesmo fazer essa grande obra, vê algo em mente, na cabeça de Moisés. Mas Senhor, eu não tenho condições para poder fazer essa obra que a qual Tu me designou. Senhor, eu sou um homem que não sei até mesmo falar. Mas quando Moisés fala dessa forma, na realidade Moisés tinha um defeito até mesmo na fala, tinha um problema na fala. Moisés era gago. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu te enviei, eu estou te mandando, deixa que eu providencio tudo para você. Deus vai e levanta até mesmo um profeta para Moisés. Deus levanta Arão. Arão iria ser o homem que iria falar aquilo que Deus falasse para Moisés. E Moisés falava para Arão, e Arão falava para o povo. A palavra de Deus nos mostra que Moisés tinha tudo para não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas mesmo não querendo, mas por obediência, Moisés começou a fazer a vontade de Deus. Outra coisa, ele não chamou qualquer um. Ele não chamou quem estava até mesmo parado à toa. Se nós pudermos analisarmos, a palavra de Deus nos mostra de homens que Deus chama até mesmo para fazer uma grande obra. Jesus, uma certa vez, estava passando à beira da praia. Jesus não estava ali tomando um solzinho de praia. Jesus não estava ali dando mergulho na praia. Jesus estava passando a trabalho do Pai. Jesus passa e olha homens na praia trabalhando. E Jesus fala assim, ei, siga-me. Sabe o que eu entendo com isso? Deus não quer ninguém preguiçoso na obra dele. Amém. De repente você teve um chamado, de repente Deus está te chamando, mas de repente você vai até mesmo falar, mas Senhor, eu trabalho, Senhor, eu tenho o meu serviço. Mas é desses tipos de pessoas que Deus quer. Se Deus pegar aquelas pessoas que a qual até mesmo não esteja trabalhando, ou não esteja ocupado em alguma coisa, eles também não vão querer trabalhar na obra de Deus, não vai querer se ocupar na obra de Deus. Deus quer pessoas que a qual realmente gosta de trabalhar. Se nós conseguimos trabalhar para o homem, nós iremos conseguir trabalhar para Deus. E Deus, a palavra de Deus fala que Jesus chama esses homens. E esses homens seguem a Jesus. Outra coisa, Deus não fala com qualquer um. Deus não fala com qualquer um. Deus foi específico a Moisés. Deus falou com Moisés. Deus falou assim, Moisés, eu quero você. De repente hoje Deus está falando para você, eu quero você. Amém. Por mais que você até mesmo não queira fazer, Deus hoje pode estar falando contigo, eu quero você na grande obra que eu tenho para realizar nesse bairro, na grande obra que eu tenho para realizar nesse estado, na grande obra que eu tenho para realizar nesse país. Mas pastor, que isso pastor? A palavra de Deus fala que nós temos que pensar e sonhar com coisas grandes que vêm do alto, coisas boas que vêm do alto. Dificuldade eu sei que você vai ter, como eu tenho, como Moisés teve, como qualquer um outro que a qual muitas vezes assume para que Deus até mesmo escolhe para poder fazer a obra dele. Mas entenda você, que você é mais do que vencedor. Isso me chamou a atenção também. Tinha mais de 2 bilhões de pessoas. Deus escolheu Moisés. Deus te escolheu quando você nasceu. Imagine você quanto até mesmo espermatozoides disputaram
até mesmo o útero da sua mãe, para poder nascer. Mas sabe o que eu quero falar para você? Deus escolheu você para uma grande obra. A palavra de Deus fala que tinha mais de 2 bilhões de pessoas ali. E Deus escolheu só Moisés para uma grande obra. Eu quero falar também algo para você. Pessoa cheia do Espírito Santo. Não precisa de muito, não. Deus não precisa de muito. Deus só precisa de um. Eu quero trazer algo para você. Que você venha a ser um homem, ou mulher, ou um jovem, ou uma criança cheia do Espírito Santo. Que Deus irá fazer grande obra na sua vida, da mesma forma que fez na vida de Moisés. Amém. Deus queria intimidade com Moisés. Quando Deus te chama, quando Deus chamou Moisés para uma grande obra, Deus queria intimidade dele para com Moisés. Intimidade é saber o que Deus quer. Isso é intimidade. Moisés sabia o que Deus quer. Outra coisa, ele teve um nível de intimidade muito grande com Deus. Deus arrebata Moisés 40 dias e 40 noites para um lugar reservado. Um lugar que só Deus tinha acesso a Moisés. Um lugar que só Deus podia falar com Moisés. A palavra de Deus fala que enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, o povo que se encontrava na parte baixa, aguardando Moisés retornar, ouvia som de trovões. Na realidade, o que a Bíblia está falando, o que a palavra de Deus está falando, ei, só você vai ouvir o que Deus tem para a sua vida. Aquelas pessoas que de repente até mesmo queiram saber o que Deus tem para a sua vida, não vai ouvir nada, não vai entender nada. A palavra de Deus mostra que Moisés ouvia, Moisés sabia, Moisés entendia tudo que Deus estava falando na vida dele, para ele, e que iria realizar. Mas as pessoas que se encontravam lá embaixo nada entendiam. Deus hoje está falando com você. Só você realmente que está entendendo. De repente as outras pessoas estão até do seu lado, ou até mesmo estão ali junto contigo, até mesmo fazendo parte dessa live. Não está entendendo o que Deus está falando contigo, mas você está entendendo o que Deus está falando contigo. Só Moisés entendia o que Deus estava falando com ele. Outra coisa, quanto mais intimidade com Deus o homem carnal tem, ele mata o homem carnal. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu vou morrendo meu lado carnal, e o meu lado espiritual vai crescendo cada vez mais. Amém. O lado carnal de Moisés foi morrendo, e o lado espiritual de Moisés foi crescendo. Eu quero trazer algo para você. A única forma de você matar a sua carne é tendo intimidade com Deus. É tendo mais entendimento das coisas de Deus. É tendo interpretação das coisas que Deus tem falado contigo. Eu sei que tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Eu sei que tem pessoas que sabem o que eu estou falando. Quando eu falo intimidade, é algo entre você e Deus. Pode ter certeza disso. Deus leva Moisés a ver o tabernáculo e manda ele fazer, e ele pergunta: eu não sei como fazer. Aí Deus fala para ele assim, ó, não é você que vai fazer, Moisés, sou eu que vou fazer, Moisés. Quando Deus te coloca numa grande obra para você fazer, não pensa que é você que está fazendo. Você simplesmente vai ser um canal. Você simplesmente vai ser um instrumento para fazer aquilo que Deus, a qual te ordenou para você fazer. Entenda isso. Moisés não tinha entendido. Moisés pensou que era ele que iria fazer. Mas Deus estava falando para Moisés: Moisés, você é o meu canal, e quem vai fazer sou eu. Porque Deus, quando Ele manda, quando Ele determina algo para a vida de alguém, nós somos simplesmente canal nas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés foi canal nas mãos de Deus. Outra coisa, eu darei uma unção sobre 2 homens, e eles vão ter a mente de Adão. Eu entendo isso. Quando Deus fala algo sobre isso, que daria a unção a 2 homens
que ele teria a mente de Adão. Adão, ele pensava 100%. Hoje, nós não temos pessoas que pensam, têm a capacidade de pensar 100%. Quando alguém consegue pensar em torno de 15 a 20%, essa pessoa é chamada uma pessoa assim muito inteligente ou super inteligente. Normalmente nós conseguimos usar 10 a 11 a 12% do nosso cérebro. O restante nós não conseguimos usar. A palavra de Deus nos mostra e nos leva a entender que Adão pensava 100%. E Deus prometeu 2 homens dessa forma para Moisés. Moisés fala a esses 2 homens para eles fazer o tabernáculo. Moisés fala. Só que Deus havia revelado para Moisés como iria fazer aquele tabernáculo. E Moisés começa a falar para esses homens. E esses homens começam a fazer de acordo conforme Moisés estava falando. Entenda você, quando você começar a fazer a obra de Deus, aquilo que a qual Ele determinou para você fazer, Deus irá colocar pessoas para poder te ajudar e executar a obra que a qual Ele colocou na sua mão. Da mesma forma, Deus colocou pessoas para poder fazer a obra que a qual Ele tinha determinado a Moisés para fazer. Outra coisa, Deus continua chamando pessoas hoje para um relacionamento profundo. Deus está te chamando para um relacionamento profundo, meu amado. Deus está te chamando para um relacionamento profundo, minha amada. Jovem, Deus está te chamando para um relacionamento profundo. Você precisa entender isso. Quando você entende isso, você começa a ter intimidade com Deus. Moisés só pode entrar no tabernáculo quando ele respeitou a fazer de fora. Moisés teve que primeiro fazer de fora, para depois entrar no tabernáculo. Quando ele respeitou a fazer o tabernáculo e ficando de fora. Deus só vai chamar você para um relacionamento interno no tabernáculo quando você obedecer o externo. Existe coisa externa que é necessário que nós venhamos obedecer para que nós venhamos entrar no tabernáculo interno. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quer ter um relacionamento interno? Obedeça o externo. Deus fala para Moisés: quer andar comigo? Eu vou te ensinar. Deus fala para Moisés: quer andar comigo, Moisés? Eu vou te ensinar. Moisés olha para dentro do tabernáculo e ele vê a glória de Deus. Você só consegue ver a glória de Deus dentro do tabernáculo quando você começa a fazer a obra de Deus externamente primeiro. Quando você começa a fazer a obra de Deus externamente, entenda você que você vai conseguir ver a glória de Deus. Olha para dentro de você. Olha agora para dentro de você, nesse momento. Ei, como você está? Deus está atrás de frequentador ou de simpatizante? Será que Deus está atrás de frequentador ou simpatizante? Será? Deus quer quem o adore em espírito e em verdade. Deus não está atrás de simpatizante, de frequentadores. Ah, não, eu frequento aquela igreja. Ah, eu sou simpático com aquela igreja. Não, não é isso que Deus quer, não. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito e em verdade? É sentir prazer, é sentir necessidade de estar perante ao Senhor, é sentir vontade de fazer a obra do Senhor. Isso é adorador que adora em espírito e em verdade. É sentir a alegria quando se está perante ao Senhor, se curvar ao Senhor. Isso que é adorar em espírito e em verdade. Amém. Quem já entrou no Santo dos Santos só olha para frente. Ei, se você já entrou no Santo dos Santos, você não vai querer fazer isso aqui, ó, olhar para trás. Ó. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar,
não consegue estar. Quem já entrou no Santo dos Santos não consegue olhar para trás. Quem já entrou no Santo dos Santos jamais quer sair do Santo dos Santos. Quem já entrou no Santo dos Santos quer ficar o tempo todo no Santo dos Santos. Amém. Moisés começa a entrar no Santo dos Santos após ele ter construído o tabernáculo externamente. Ele começa a entrar internamente no Santo dos Santos e começa a ver os altares. O altar serve para nós lembrar que Deus fez por nós. Quando nós chegamos perante o altar do Senhor, nós começamos a lembrar o que Deus fez por nós. Amém? Outra coisa, quando Jacó faz um altar, e 28 anos, ele volta, ele lembra, até aqui o Senhor me ajudou. Jacó fez um altar. Depois de 28 anos ele volta aonde se encontrava aquele altar. E uma das coisas que ele fala, até aqui o Senhor me ajudou. Amém. Com 80 anos, Deus tem um encontro com Moisés. Deus teve o segundo encontro com Moisés. Aos 40, Deus teve um encontro com Moisés. Com 80, Deus teve um encontro de novo com Moisés. E isso me chamou a atenção demais. Aí Deus fala, Moisés, você vai voltar no Egito para libertar o meu povo. O primeiro encontro foi com 40 anos. O segundo encontro foi com 80 anos. Deus tem um encontro com ele na sarça ardente. Moisés tinha 80 anos, Deus teve um encontro com ele na sarça ardente. Moisés olha para a sarça e a sarça está pegando fogo e ela não se consome. Deus, antes de falar com ele, manda Moisés ter um concerto com ele. Deus fala para Moisés, Moisés, se conserte comigo. Moisés já não tinha o rosto lisinho mais. Moisés já não tinha o rosto mais lisinho. O rosto estava enrugado, barba grande, mas Moisés ainda tinha algo do Egito. Uma das coisas que Moisés tinha ainda do Egito é a sandália. Aí Deus fala para ele assim, Moisés, retira essa sandália. Essa sandália representava a sandália do deus Ram do Egito. Aí Deus manda ele, tira a sandália. Aí Deus se representa a Moisés quando Moisés tira a sandália. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus manda Moisés fazer um altar para ele. Ei, se existe alguma coisa que está te impedindo de você ter um altar com Deus ou fazer um altar com Deus, na noite desse dia, eu te convido, você acabar, destruir com tudo aquilo que a qual está impedindo de você ter um altar com Deus ou fazer um altar com Deus. Amém. Moisés pensa, altar? Ah, isso é mole. No mínimo Moisés pensou, porque Moisés foi criado no Egito, e no Egito tinha muitos deuses, então era fácil para Moisés até mesmo fazer um altar. Moisés, no mínimo deve ter pensado, quantos altares eu já vi fazer, quantos altares eu fui instruído a fazer, eu fui ensinado a fazer, quantos altares eu já fiz. Altar é mole. Aí Deus vê Moisés pensando, aí fala, olha só o que Deus no mínimo deve ter falado para Moisés. Moisés, eu não quero um altar de ouro. Moisés no mínimo deve ter pensado, Deus não quer um altar de ouro? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, não quer um altar de ouro? Deus fala para Moisés, não quero um altar de ouro. Aí Deus fala para Moisés, um altar para mim não vai ser de ouro, nem de prata, nem de bronze, não vai ser de madeira, porque eu não sou um Deus. Eu sou o Deus dos deuses, Moisés. Deus fala para Moisés assim, Moisés, eu não sou um Deus, Moisés. Guarda disso que você acha que é fácil construir um altar para mim, porque você está me vendo como um Deus, Moisés. Um Deus ali até mesmo do Egito, Moisés. Eu quero falar algo para você, Moisés. Eu não sou um Deus, Moisés. Eu sou o Deus dos deuses, Moisés. Amém. Entendeu?
entendeu, Moisés? No mínimo Deus deve ter falado assim com ele. Eu estou conjecturando, de repente, a forma com que Deus possa ter falado com Moisés. Eu sou Deus, eu sou o Deus dos deuses. O altar tem que ser de pedra. Moisés, no mínimo, perguntou a Deus: como assim, Deus? Não existe nobreza na pedra? Não existe, Deus. Como é que um Deus tão poderoso, tão grande, quer um altar de pedra? Aí Deus fala para ele assim, ó: tem que ser de pedra, Moisés. O altar que me impressiona não tem brilho, não tem adornado, não é adornado. Moisés, o altar que me impressiona é um altar que resiste ao fogo e à água. O altar sendo de ouro, Moisés, ele vai derreter, Moisés. Moisés, eu quero um altar de pedra, Moisés. Mas, se for de madeira, Moisés, vem a água e apodrece. Mas sendo de pedra, ele resiste ao fogo. E quando vir a água, não será levado, Moisés. O que Deus está fazendo em tua vida, muitos não irão entender. Entenda algo, meu irmão. O que Deus está fazendo em sua vida, muitos não irão entender. Muitos não entenderam o que Deus fez na vida de Moisés. E muitos não vão entender o que Deus faz na sua vida. E o que Deus vai fazer na sua vida. Eu, nesse momento, agora senti algo tremendo. Não me leve a mal o que eu vou falar agora. Mas eu vou até mesmo citar um nome que veio aqui em minha boca mesmo, mas eu segurei nesse momento. Mas eu vou falar: Loren, o que Deus vai fazer na sua vida, Loren, muitos não vão entender, Loren. Entenda isso. Eu não sei porquê me veio isso em mente agora, na hora que eu estou falando. Muitos não vão entender, Loren, o que Deus tem para fazer na sua vida, Loren. Amém. Da mesma forma que Deus fez na vida de Moisés, eu profetizo na sua vida, Loren, que Deus irá fazer algo muito grande, que muitos não vão entender, Loren. Profetizo na sua vida. O que Deus está fazendo em nossas vidas, muitos não vão entender. Se vir o fogo, você irá resistir. Entenda, irmão. Se seu altar for de pedra, vir um fogo, você irá resistir. Se seu altar for de ouro, o ouro derrete. Se seu altar for de madeira, ele pega fogo e é destruído. Se seu altar for de bronze, ele vai derreter. Se ele for feito até mesmo de prata, ele vai derreter. Mas o seu altar tem que ser feito de pedra. Independente do fogo, independente da água, independente do vento, independente do que possa haver, a pedra resiste. E Deus fala para Moisés: eu quero um altar de pedra, Moisés. Primeiro, a pedra não tem brilho. A pedra não é desejada. A pedra, muitos não vão cobiçar. A pedra, ela não pode até mesmo se vangloriar. O que Deus quer de um altar é um altar humilde, sincero. Um altar que venha trazer a glória para Deus e não para si. E Deus fala para Moisés dessa forma. Quando Deus fala para ele que quer um altar de pedra, é para que Moisés viesse realmente fazer um altar de pedra. E que através daquele altar a glória viesse a ser voltada somente para Deus. Amém? Amém. Outra coisa, se vir um fogo, você não irá resistir se for feito de ouro. E se for de água, você não será levado. Se seu altar for de pedra, você resiste. Se vir um fogo, você resiste. Se vir água, você resiste. E a água jamais irá ser levada. Que nós devemos entender que nós devemos ser um altar nas mãos do Senhor. Independentemente do problema que a qual até mesmo venha acontecer pela frente. Mas entenda você,
Se você é um altar na mão de Deus, um altar de pedra, saiba que você irá resistir todos os intempéries, todas as dificuldades, todos os problemas. E a glória será somente dada a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Os irmãos recebam, né? Que guarde essa palavra, né? Nessa semana que estamos começando. E que Deus venha descer a sua glória sobre cada vida que a qual está cultuando com Deus através dessa live. Amém? Amém. Eu queria botar um louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está vendo O teu sofrimento, no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o teu lamento. Disse semblante, isso não combina com você. No teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto, furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore todo o tempo e nunca pare de louvar. E seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará a teu favor. Santo exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Mude esse semblante, isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore todo o tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará a teu favor. Santo exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo o tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará a teu favor. Santo exaltado, magnificado,
24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Amém? Amém. Vamos orar? Antes eu queria, né, tá vendo aqui, falar aqui também, né, que entrou aqui a nossa amiga, né, abençoada Valesca. Deus abençoe Graça a e paz, você, Valesca. a sua mamãe, seus filhotes, tudo de bom, tá, Valesca? Deus abençoe. Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque tu és bom. Deus, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, pela sua misericórdia tão grande, ó Deus. Porque se não fosse a sua misericórdia, seríamos consumidos vivos. Deus, tenha misericórdia em nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de bênção, para cada irmão, Pai, que a qual esteve conosco nessa live. Deus, tu derrame seu Santo Espírito, Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, que tu dê vitória nessa semana para cada irmão. Deus, que as suas bênçãos, Pai, venham alcançar e contemplar, Deus, cada irmão que a qual estava presente. Deus, sejais conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo. Deus, dai-nos uma noite de sono tranquilo, abençoada. Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. Repete comigo: eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Dê um abraço nessa pessoa mais linda que está do teu lado. Amém? Deus abençoe a todos que entraram aí na live. Uma semana assim abençoada, com muita saúde, muita paz. Precisamos. Deus abençoe vocês. Amém. Até quarta, 19h30. Até agora.